Olá, colegas do Instituto IP. Coube a mim fazer a apresentação da nossa proposta, que envolve o desenvolvimento de sistemas agroflorestais com um interesse apícola. Nesse caso, o locus está relacionado ao assentamento Ximenes, principalmente com um grupo de mulheres denominadas Flores de Ximenes. É um grupo que percebeu a necessidade de, para além do cultivo da cana no assentamento Ximenes, também investir na produção de alimentos. Daí a preocupação que elas têm com relação à alimentação, à segurança alimentar da família, mas também uma preocupação bastante forte com relação ao ambiente, algumas críticas que elas fazem com relação ao desgaste que muitas vezes a cultura da cana, por ser uma cultura que extrai bastante nutrientes do solo, acaba, de certa forma, comprometendo aí a fertilidade do solo e por conseguinte, as colheitas futuras. E a cana, muitas vezes, não gera aquela renda que, às vezes, as famílias necessitam ou teriam direito. Então, elas resolveram buscar alternativas. A primeira iniciativa que elas tiveram foi junto ao Instituto Federal de Barreiros, em conversas com alguns colegas, alguns professores, iniciaram algumas atividades de sistemas agroflorestais. Depois, essas parcerias se estenderam com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, mais especificamente com o Núcleo de Agroecologia e Campesinato, e a demanda das flores, das mulheres de Ximenes, estava relacionado exatamente à produção, em sistemas agroflorestais, com predominância de fruteiras e também de apicultura. E aí, alguns projetos de extensão foram voltados exatamente para experienciar com elas essas atividades. Então, pequenos módulos de sistemas agroflorestais foram implantados no assentamento, com o intuito de realizar um processo de formação, de capacitação das assentadas com esse novo tipo de uso do solo que para elas veio a calhar em função de estar comprometido, um sistema comprometido então com a produção de alimentos, mas também com o respeito ao meio ambiente, na medida que os sistemas agroflorestais, pela sua biodiversidade, pelos serviços ecossistêmicos que promove, tem então um apelo também ambiental. Dando continuidade a essas atividades que são ainda incipientes no assentamento, muito embora já existem resultados bem promissores com relação ao aprendizado e com relação a alguns resultados também econômicos, resolvemos juntar esforços com outros parceiros para apresentar essa proposta que envolve a ampliação dessas experiências com as flores de Ximenes, em sistemas agroflorestais, aí envolvendo no primeiro ano não a apicultura, mas sim a melipolinicultura, que trata-se de abelhas sem ferrão, porque no início das atividades o manejo, há uma intensificação do manejo nos primeiros anos, e aí a Apis mellifera, por ser uma espécie já mais que requer mais cuidado, então não seria recomendável. Mas a partir do terceiro ano, a ideia é introduzir nesses sistemas agroflorestais a apicultura, então com produção de mel com Apis mellifera. E na sequência, na medida em que for se produzindo, seguindo uma lógica camponesa de produção de alimentos, não é, de curto, médio e longo prazo, atender a criação de algumas feiras na região litorânea da Mata Sul,
mas também na medida em que os sistemas agroflorestais forem evoluindo, as colheitas das fruteiras forem ocorrendo, a ideia é beneficiar essas fruteiras das mais diversas espécies, e também o beneficiamento do mel com a criação da Casa do Mel, juntamente com uma casa de beneficiamento dessas fruteiras. A ideia, na verdade, é nós, na medida que o trabalho for evoluindo e que o nosso trabalho for reconhecido a partir da experiência de Ximenes, estendermos a experiência também a outras assentadas de outros assentamentos. Nós temos o conhecimento que, direto ou indiretamente, há um número mais ou menos de 20 e poucos assentamentos na região, e a ideia é exatamente nós aprofundarmos esse trabalho, multiplicarmos esse trabalho com as assentadas, exatamente focando na produção e comercialização de alimentos. Como eu disse, criando feiras, estendendo a comercialização junto a hotéis, resorts e outras casas comerciais da região, dos municípios que compõem a região litorânea naquele local, e também capacitar essas assentadas em sistemas agroflorestais, gerando alimento e gerando renda para as famílias. Nós imaginamos que, com recursos que estamos pensando, nós poderíamos capacitar e implantar cerca de, ou em torno de 60 unidades de referência agroecológica naquela região, imaginando que teremos uma aceitação a partir de um diálogo com as assentadas para a implantação desses sistemas também, para além de Ximenes, em outras áreas, em outros assentamentos. Essa é a nossa proposta e aguardamos aí, claro, os resultados da avaliação que nós estamos nos submetendo. Muito obrigado.